Olá, pessoal. Vamos iniciar mais um episódio do nosso podcast Pode Ver Mais. E hoje o tema vai ser dependência química, que eu acho que talvez seja um dos grandes problemas de saúde pública que a gente tem no mundo todo, né? E a gente tem uma pessoa especial aqui hoje, né, Fátima? Para conversar com a gente. Muito especial. Luciana Minelli, psicóloga, com especialização em tratamento de dependência química. Muito obrigada por ter aceito o convite. Seja bem-vinda, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade. Falar desses temas que são tão polêmicos, né? Ter essa oportunidade é sempre muito valioso. Né? Então, a gente gosta de trazer, Luciana, muita coisa variada relacionada, obviamente, à saúde de preferência para a turma que nos ouve, né? E para começar, como é que a gente pode definir a dependência química de uma forma clara, assim, para o nosso pessoal entender? O que é a dependência química? Então, vamos lá. Eu acho que se eu enrolar muito para falar e for muito teórica, você me corta e me corrige, Tá bom, tá? pode deixar. Porque às vezes a gente acaba achando que tá claro e não tá, né? Mas vamos separar dependência de químico. Boa. Vamos começar por aí, tá? Então, químico são substâncias, tá? Então, dependência química, você tá falando de você precisar de uma substância, um subterfúgio, para você encontrar uma maneira de se sentir bem ou de você se sentir mais inteiro, mais atuante, mais aliviado e por aí vai. Então, quando a gente pensa em dependência química, a primeira coisa que a gente tem que entender é um sujeito que está indo buscar lá numa substância, e daqui a pouco a gente vai falar da substância, mas é um sujeito que está indo buscar lá na substância uma forma de se sentir melhor consigo mesmo. Então, quando o dependente químico chega no atendimento psicológico, chega na clínica ou chega nas comunidades, né, para fazer um tratamento, a gente precisa entender quem é esse sujeito que está precisando viver de forma dependente. A gente olha muito pouco para o químico, a gente está tentando entender melhor o que está acontecendo com essa pessoa que está precisando viver deste jeito. Então, vamos lá. Muito interessante essa sua colocação. E pelo que eu estou entendendo, realmente, vocês separam aí a dependência do químico. E o meu primeiro entendimento está aí. Independente do químico, vamos primeiro entender essa dependência, é isso? Isso. Vamos primeiro... E existe algum perfil que dá uma propensão para essa dependência, independente do químico ou não? Olha, a gente até poderia trazer um perfil, mas eu acho que isso é restringir muito e correr o risco de até ser equivocado. Entendi. Tá? Tem uma característica, a gente pode desenhar uma característica. O dependente químico, você pode desenhar uma característica, mas também não é o que importa, porque essa questão é muito individual. Sim. Então, cada um vive o seu processo de dependência ao seu modo. E é muito bacana que a gente entenda que, de alguma maneira, o sujeito se identificou com aquela química. E ele encontrou ali uma forma de se sentir bem. Essa, se for falar em termos de característica, essa é a característica primordial. Uhum. Né? Eu me sinto bem utilizando daquele subterfúgio. Né? E aí, falando um pouco do que... vamos voltar lá à questão da dependência. A gente não está vivendo em tempos muito fáceis, né, gente? Muitas carências, muitos equívocos, muitas cobranças, muita pressa, muito tempo sem nada, muito excesso de informação, excesso de eu tenho que ter, eu tenho que fazer, excesso de quereres, vamos dizer assim, né? Então, dar conta da vida, às vezes, é cruel. É por uma questão, às vezes, de oportunidade, porque quando a gente olha, né, fala, nossa, quem é o dependente químico, né? É o marginal? É o cara que está usando
cocaína e que está matando, é o maconheiro, e isso é relevante, ó. Prestar atenção nesse negócio. É o alcoólatra. É o alcoolista, tá? Quem é o dependente? Tá? Às vezes é seu filho, é seu pai, é seu irmão, seu marido, e que não tem absolutamente nada a ver com marginalidade. Seu chefe. Seu chefe. E aí, pensando um pouco na questão química agora, tá? Existem dois tipos de droga. As que são lícitas e as que são ilícitas. Gente, presta atenção nisso. Existem só 2 tipos de droga. Aquelas drogas, quando a gente fala de lícito, a gente está falando aquela droga que pode ser comprada em qualquer lugar, tá bom? E que você não vai ser pego por isso. Você não precisa do traficante. Você não precisa do traficante, não é marginalizado porque você está indo lá comprar a sua droga. E outro tipo de droga é aquela, então, que não é reconhecida, que não é legalizada, essa era a palavra, que não é legalizada. Então, existem esses 2 tipos de droga. Quando a gente pensa em dependência química, a gente tem que começar a entender que ela é uma questão familiarizada. Está dentro da minha casa. Então, porque se eu só separo essas duas, só existem 2 tipos de droga, o que eu compro no mercado e é o que não é legalizado e por isso eu vou comprar por aí, né? Vamos dizer assim. Então, ela pode estar dentro da minha casa. Faz sentido isso? Faz. Ficou claro isso? E aí, gente, não dá para fazer essa separação entre, não, mas eu não uso droga. Eu só bebo a minha bebidinha lá. Não, você usa este tipo de droga. E aí vai esse alerta. Se você tem filho pequeno e você se preocupa com essa questão, presta atenção no que tipo de droga você tem dentro do seu armário, dentro da sua geladeira, que tipo de droga se coloca à mesa, né? E a gente não faz essas conexões, infelizmente. Então, a questão da dependência química, ela é complexa, ela é cultural. E se a gente tiver que dizer, o dependente químico, ele tem uma doença, embora eu não goste dessa palavra, mas ele tem uma doença psicossocial. Isso quer dizer o quê? Que envolve a dinâmica familiar, envolve o contexto que ele está inserido. E por isso que a gente olha para a dependência química de forma bem individualizada. Então, quando o sujeito chega no consultório ou vai para uma clínica de tratamento, a gente tem que olhar sob um ponto de vista individual. Sim. Qual é que é a relação que aquele sujeito está tendo com o uso daquele tipo de droga. Embolei para falar? Não, eu acho que ficou muito bacana. E aí eu vou, já que é para a gente dar uma filosofada aqui, eu acho que tem 2 pontos que eu queria colocar para você. O primeiro é esse ponto da palavra, de fato, da palavra droga, né? Porque é uma palavra que quando você fala, a gente sempre associa essa palavra à parte ilícita, né? Quando fala, não, tô usando uma droga, então eu tô usando alguma coisa ilícita. Mas a gente acabou de fazer uma discussão com um médico aqui e a gente falou a palavra droga diversas vezes no sentido dela como medicamento. E nós, da medicina, a gente usa muito a palavra droga no sentido de medicamento, né? De substâncias que são para o bem, não para o mal. Então, isso é uma primeira coisa que acho que é importante dar uma desmistificada olhar, como você fez. A gente olhar, porque veja só, drogaria. Exatamente. Dentro de uma quase que eu falo aqui uma marca, dentro de uma drogaria você tem drogas. Exatamente. Agora, você utiliza de forma autorizada, controlada, específica. Sim. Tá? Pelo menos tendemos a, porque quando, né? Porque aí se a gente começar a dizer que os psicotrópicos também são drogas que estão sendo usados de forma irregular,
Pronto, já criou uma dependência ali. Posso falar o nome de marca? Pode, É. pode. É o tal do Rivotril, que é a coisa mais antiga do mundo. Tanto quanto o Gardenal, né? Veja, você faz um tráfico dentro de casa. Exatamente. Ah, você não tá muito bem hoje? Ó, tá umas gotinhas aqui de Rivotril, Fluoxetina, e aí você médico pode me dizer outras marcas aí, né? Você faz um tráfico dentro de casa, né? Sem perceber. E de repente, aquele sujeito que tá um pouco mais sensível e que não tá lá muito bem, ele começa a olhar para aquilo e fala: gente, eu dormi a noite inteira. Aquilo é a solução. Rapaz, que sensação boa. Aí você começa a olhar, vamos lá, vou ver o cara que cheira cocaína, tá? É mágico. Isso é um ponto, Luciana, que eu acho muito importante a gente falar. Porque as pessoas, às vezes, quando querem, tem um parente, um amigo, um filho, elas esquecem a sensação boa que a droga, no caso, causa. E você não pode esquecer isso, porque, sabe, você vai falar para um dependente químico no começo que ele está usando. Ah, mas isso é uma Ele tá porcaria. apaixonado. Isso é uma porcaria. Ele não acha que é uma porcaria, porque aquilo faz uma sensação boa. Veja, cuidado, ouvinte, nós não estamos fazendo aqui uma apologia a nada. Exatamente. Nós estamos questionando. É justamente o contrário. É que para você, É um alerta. você tem Isso. que reconhecer que é bom para dizer que é perigoso. Veja, Isso. você que é pai e mãe que está ouvindo aí, você tem que ter conhecimento. É É justamente o isso que nós contrário. estamos querendo te levar, conhecimento. Isso, é Então, justamente veja, a psicóloga, tá? Quando você olha para as drogas, cada droga, ela atua. Eu não vou saber falar muito bem disso, tá? Mas me ajuda. Ela atua no sistema nervoso de um jeito. De forma diferente. Então, o cara lá... E isso tem a ver muito com o jeitão do sujeito. Então, o cara que tá com baixa estima, tá se sentindo inseguro, tá se sentindo mal, não consegue arrumar uma namorada. Tô falando de jovem. Nada dá certo, tá? A cocaína é muito bacana para esse cara. Por quê? Provavelmente o cara que usa maconha, ele não vai se interessar pela cocaína, embora exista aí o multiuso, mas é mais difícil o cara que gosta da maconha usar cocaína, querer gostar da cocaína. Por quê? Porque a cocaína é uma droga estimulante que atua no sistema nervoso central, no córtex, de um jeito diferente. isso. Então, o sujeito que está se sentindo acabrunhado, tímido, encolhidinho, nada dá certo na vida dele, uma cheirada coloca o cara numa condição muito bacana, Exatamente. né? Ele se sente, antes da cheirada acabar, ele se sente o cara. Ele tá potencializado, ele tá bonito, ele é o extrovertido da roda. O cara que usa maconha é um cara que naturalmente é ansioso. Ele precisa relaxar. A droga a maconha é um depressor. Vocês já ouviram falar essa coisa de tô na brisa, tô na maresia? Difícil você ver um cara que gosta da maconha ser violento, o cara já vai mais para as artes e por aí vai. Então, cada droga casa com o seu usuário. E se você, veja se eu tô correta no meu raciocínio, mas se você não reconhece essa sensação boa que causa nele, é mais difícil de você ajudá-lo. Você não dialoga com ele, porque aí você vai no seu desespero, que eu até entendo, né? No seu desespero, se você é mãe, se você é pai, você vai querer oprimir isso, impedir isso. E o pior discurso é esse: a droga é péssima. Não, ela pode te trazer péssimas consequências se você ficar nesse enamoramento com ela. Agora, ela não é péssima. Ela pode te trazer consequências físicas, adoecimentos, pode, mas a sensação que ela dá não é péssima. Então, quando a gente fala de uma questão psicossocial, que a dependência química é uma doença
que é psicossocial, então a gente está falando de um negócio muito maior e que não é tão simples de ser cuidado. Ponto. Na outra linha. Bom, e o alcoolismo? E o alcoolismo? E o alcoolismo, tá? Eu tive na minha história, né? Eu fiz especialização em dependência química e na minha história eu tive uma época que eu tinha uma comunidade terapêutica, tá? Aqui em Jundiaí mesmo. E eu fazia os atendimentos individuais dos internos, né? E era mais complexo você lidar com a dependência química do álcool do que com a dependência química do cara que usava cocaína. Eu imagino. Por Porque quê? o álcool é aceito, né? É aceito é aceito, tá de fácil acesso, faz parte das nossas comemorações. Vamos tomar uma porque a gente precisa relaxar, porque nasceu, porque ganhei o não sei o quê, porque eu tô triste, então vamos tomar uma. Então, você vai criando vários motivos, isso é cultural, para que você possa ter a sua cerveja, o seu vinho, o seu uísque, enfim, sua bebida à mesa, né? Então fica mais difícil para o sujeito. O primeiro passo é esse, é difícil ele evitar porque está ali disponível. Mas a segunda questão é que, assim, para o cara começar a ter efetivamente um problema com o álcool, ele precisa de anos, de alguns anos, tomando o álcool diariamente. Ele tem rituais. E aí, quando ele chega para um tratamento, gente, ele já está há 15 anos. Normalmente, o cara, quando vai para um tratamento, ele já está de 10 a 15 anos usando aquela droga. E aí, como que você quebra hábitos de um sujeito que está há tanto tempo com aquilo na sua vida, na sua cotidianidade? Em contrapartida, o sujeito que está usando cocaína, se ele usa de uma forma mais intensa, 1 ou 2 anos de uso intenso, ele já vai precisar de ajuda. Faz sentido isso para vocês? Faz muito sentido. Então, é muito importante, assim, a mídia, eu vou falando, tá? Se quiser perguntar, cortar, fala, tá? A mídia, apesar de muitas pessoas reclamarem, não sei o quê, ter lá suas criticidades com televisão, com novela, né? Tem uma novela que está aí no ar que né? que retrata o alcoolismo. Que retraz na personagem lá que a Paola Oliveira está fazendo a questão do alcoolismo. E aí você repare, olhe um pouco, mesmo que você não assista novela, dá lá uma espiada nesse personagem. É um sujeito extremamente sensível, um sujeito que tem uma dificuldade de se sentir aceito, se sentir amada, se sentir reconhecida. Esse é um ponto. Quando a gente olha para a questão do dependente, a gente vai olhar para um sujeito que tem uma sensibilidade, que é difícil porque as pessoas olham, ou ele é marginal, ou ele é o filho que só dá trabalho, ou ele é o pai que chega em casa irritado, bravo, o pai que bebe, chega em casa violento. Quem que vai olhar com olhos de acolhimento para um sujeito que está causando uma violência dentro de casa? É complexo isso, né? Como é que eu vou amar quem eu estou odiando? E deixa eu aproveitar esse gancho, então, Luciano, para fazer uma pergunta aqui. Como é mais difícil, que nem eu perguntei no início, a gente traçar um perfil de alguém que você olhe e você acha que tem uma tendência maior a ser, da parte psicológica, a minha pergunta é em relação ao contrário. Quais são os sinais que podem indicar que aquela pessoa tem uma tendência do ponto de vista, por exemplo, da família? Então a família olha e fala, puxa, eu acho que ele tem uma tendência... Eu volto no ponto, é uma questão psicossocial. Então, sim, veja, famílias que têm
já na sua ancestralidade, vamos dizer assim. Então, o avô que bebia, o tio que usava. Então, tem uma propensão genética, esteja atento a isso, tem uma propensão genética, tá? E você comece a observar se a pessoa gosta, se ela tem interesse. Se o jovem está sempre às voltas ali de querer beber um pouquinho. E quando ele bebe, isso é um ponto, gente, que as pessoas não reparam. Eu estou falando agora do álcool. Eu sou resistente ao álcool. Eu acho até importante que seja do álcool, porque é o problema mais difícil de identificar. Né? Mas veja, o álcool. Então, você começa a perceber que tem um interesse, né? E mais, assim, então, ele já tomou 2 doses, 3 doses, ele não fica bêbado. Como se isso fosse bom, né? Não, ele tem uma resistência física ao álcool. Ele precisa tomar, que não tomo nada, absolutamente nada. Se eu tomar um gole, seja de vinho, de qualquer coisa, eu já fico trelelê. O sujeito pode tomar 1 garrafa inteira, ele não vai ficar trelelê. E aí ele mesmo vai falar, nossa, mas eu sou resistente. Então tem ali uma coisa que você precisa ficar um sinalzinho de alerta, tá? Os pais de adolescentes estejam atentos. Por quê? Porque o adolescente não se diverte mais com os seus amigos sem a presença de algum tipo de substância. Sem a presença do álcool, da cerveja, do vinho, da vodka, até da maconha. A cocaína vai chegar depois, pouco mais tarde. Né? Essa história, né, da maconha. Seu filho está lá, se achou qualquer coisa na mochila, ele vai falar o quê? O que ele costuma falar? Todo mundo fuma. É do meu amigo, ele que esqueceu aqui. Presta atenção. Em primeiro momento, ele não vai deixar vestígio absolutamente nenhum. Quando você começar a encontrar alguma coisa estranha, é porque ele já está fazendo uso há algum tempo. E isso já está na rotina dele há algum tempo. E ele começa a se distrair. E aí ele começa a deixar o vestígio. Eu não sei se eu estou respondendo o que você está perguntando. Não, sim. Sim, eu acho que é muito... Eu acho que esse papo é muito importante, porque... Bom, primeiro, só para eu resumir aqui para o pessoal entender. Nós falamos da parte da... Eu acho que você colocou um exemplo muito feliz da importância de dentro de casa e falar que uma pessoa, por exemplo, oferecer um medicamento, um simples medicamento para uma outra, ela está traficando dentro de casa. Foi um exemplo muito bom. E o medicamento é uma droga, né? A droga não é só a cocaína, a maconha, o crack, mas o medicamento também o álcool também né? Assim como outras coisas que teoricamente são legais, né? Então acho que isso é importante entender, e é o que você falou, nós não estamos fazendo apologia ao consumo, né, disso daí. É justamente o contrário, é para as pessoas entenderem que são essas, às vezes, pequenas ações que acontecem dentro de casa que acabam podendo levar uma consequência um pouco maior, né? E esses sinais que você acabou falando, principalmente nessa turma mais jovem que a gente se preocupa, são coisas que a gente precisa ficar atento, tá? Só para a gente finalizar esse primeiro bloco aqui, Luciana, aí eu queria falar um pouquinho mais dessa parte psicossocial que você fala. E eu queria colocar 2 contextos. A importância da família, tá, nesse contexto, e a importância da parte social, seja ela a escola, seja ela a faculdade, seja ela o trabalho, em tudo isso daí pro desenvolvimento, não só para o desenvolvimento, mas também até para a prevenção. Né? Nós não vivemos numa cultura preventiva, tá? Começar por aí.
E isso eu acho que pai e mãe, vamos focar em família, precisa estar mais atento. Como é que eu crio condição de prevenir? Como é que eu olho para a prevenção? Tá? Não é simples, porque às vezes o pai e a mãe têm que mudar, quebrar para os próprios paradigmas. Tá? Então, esse é um ponto. Como é que você insere na dinâmica familiar uma prevenção? Outra questão que eu acho seríssima é que tipo de diálogo você tem com seu filho? Que tipo de diálogo você promove na sua dinâmica familiar? Como é que nós estamos em família? E cadê a nossa família? Porque aí eu já não estou falando só do jovem, eu estou falando de nós mesmos. Sim. Tá? Eu acho que nós estamos muito vazios de afeto. A gente quebrou muito laços familiares. A gente não se visita mais. Amigos, a gente está sempre com tanta pressa e cheio de tantas coisas para fazer que a conexão afetiva ela está distante de nós. Então, eu acho que o primeiro passo é um significar para o outro. Eu saber entender que eu não posso criar eu não posso criar uma criação, eu não posso criar um diálogo opressor dentro da minha casa, porque isso não cola mais com a nossa contemporaneidade. As crianças, os adolescentes querem dialogar com você. Eles querem entender por que do sim, por que do não, as consequências. Eles querem falar muitas vezes. Eu atendo adolescente que está experimentando a tal da maconha e isso não vai fazer dele um dependente químico, tá bom? Não é porque ele está experimentando é que ele vai virar um dependente químico. Para ele virar um dependente químico, ele precisa de outros recursos internos, né? Ele pode só ser um usuário e que dependendo do grupo que ele está naquele final de semana, ele usa, mas isso não vai afetar a vida dele, emocional e social e coisa e tal. Então, veja, ele está dizendo, mas eu estou usando, mas eu queria poder trazer isso para casa para eu falar com meu pai, com a minha mãe. Eu queria poder conversar sem que eles fossem me oprimir, brigar comigo, me botar de castigo. Então, eu acho que os pais também precisam rever os seus modos. Eles precisam rever, entender que o diálogo, a troca, eu reconhecer como mãe que eu também errei, que olha, filho, eu falei uma coisa para você que não é legal. Então, estas coisas em família, eu acho que é parte do que eu estou chamando de prevenção. Né? Outra coisa que eu acho bacana é trazer informação para dentro de casa. É questionar, né? Por que a gente bebe tanto? Outra coisa, por que a gente não pratica esporte? Por que a gente não passeia? Por que a gente só reclama? Tô falando bobagem, gente? Não. E eu acho que essa dinâmica ela é fundamental. Ela é muito importante. Eu acho que assim, é parte, sabe? Sim. Do processo. Mas eu acho que é uma parte importante. Sim. Na saúde. Se você falar em saúde como um todo, a dinâmica dentro de casa da família, ela afeta demais. E não estou falando só de dependência química, mas na saúde como um todo, né? Então, eu acho que é um componente importante. E veja, a gente não tem uma saúde, a gente não tem uma saúde única, não é isso que eu queria, uma saída única para a questão da dependência, Sim. tá? A gente não pode ser restrito e achar que, olha, então faça assim, faça assado, que você vai preservar. Não existe isso. Quando você falou da questão, então, social, como que a escola entra, né? Como que a comunidade participa, protege, estimula, muitas vezes? Eu acho que o diálogo entre a escola e a família tá capenga. Então, a escola, ela acusa muito a família e a família, muitas vezes, espera muito da escola. Isso, eu concordo. Tá?
Então, outro dia eu participei de uma conversa, né? A professora falando assim para a mãe: seu filho não para sentado na carteira. Seu filho não para sentado. Ele cutuca todo mundo. Aí a mãe virou e falou: olha, ele não escova os dentes antes de vir para a escola. E eu achei muito interessante, né? Porque a professora, ela estava tentando entregar o problema que era dela dentro da sala de aula para a mãe. E a mãe tentando, então, contra-argumentar, dizendo, e ele não escova os dentes, você acredita? Vamos terceirizar tudo, né, Fátima? Fica mais fácil. Então, eu acho que a comunidade, ela tem que ser um pouco mais... ela precisa ser um pouco mais acolhedora também. E nós, enquanto sociedade, coisa um pouco mais, a gente tem que oferecer melhores rumos para os nossos adolescentes. Beleza. Muito bom, Luciana. Vamos parar esse episódio por aqui, que nós vamos ter uma continuação, e na continuação nós vamos falar um pouquinho a mais sobre tratamento, como sobre recuperar esse pessoal, e aí você vai contar um pouco da sua experiência com a sua instituição aí que você teve aí no meio do caminho, tá bom? Fala a tua rede social para a gente te seguir também. Luciana Minelli, psicóloga. Luciana Minelli, psicóloga, é no Instagram? No Instagram. No Instagram. Pessoal, então segue a gente também, a Clínica Ver Mais no Instagram, no Facebook. Esse episódio vai estar no Spotify e no YouTube. E a Fátima? E vai estar também no Portal JJ, no YouTube do Portal JJ, do Jornal de Jundiaí. Esse e todos os outros episódios do Pode Ver Mais. A gente continua. Obrigada, Luciana. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau.